aquele segredo que nunca tinha sido revelado, às vezes até de uma pessoa que já morreu, de repente vem e muda tudo, e você fala, nossa, não acredito que eu não sabia disso, ou que eu nunca tinha percebido isso dessa pessoa, não acredito que isso está acontecendo. Então tem alguma coisa que é como se fosse um fator surpresa, que vem para uma cura muito repentina e muito profunda. Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua crescente, que continua a lunação de Peixes. Essa lua acontece no dia 27 de fevereiro de 2023, e eu sempre deixo os aspectos técnicos mais relevantes na descrição do vídeo, para caso você tenha interesse, porque aqui eu vou te apresentar as energias e também vou fazer algumas reflexões de uma maneira mais livre, sem muita linguagem técnica, para que seja mais fácil compreender e assimilar as propostas de aprendizado e evolução que o universo vem trazendo para nós aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia. E a ideia é te ajudar também a sincronizar com as energias do cosmos e o tempo do universo, para que você possa se conectar cada vez mais com o seu propósito divino e manifestar a sua luz para também contribuir para o coletivo de alguma forma. Mas antes de começar a interpretação do mapa astrológico, primeiro eu sempre faço uma sintonização para abrir o campo de energia em todos os trabalhos que são realizados aqui nesse canal. Então eu convido você agora a mergulhar nessa conexão comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que o conhecimento da astrologia e dos oráculos esteja facilmente acessível para nós aqui no planeta Terra, e por todas as energias, bênçãos, iluminação e expansão da consciência que podemos alcançar através desses saberes ancestrais tão maravilhosos. E eu peço que essas entidades e seres de luz abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e para essa leitura astrológica, para que possamos receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade superior. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem, que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão, para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão, e peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros akáshicos de Gaia, para que possamos canalizar as energias que estão à nossa disposição e que chegam até nós através do cosmos, do nosso sistema solar e de toda a nossa galáxia. E eu peço a sabedoria divina que nos permita compreender e assimilar todas essas energias e também as propostas de aprendizado e evolução que o universo nos dispõe, para que possamos nos conectar e manifestar cada vez mais o nosso propósito superior e divino, para que possamos também expandir a nossa luz e, de alguma maneira, contribuir para o bem maior da consciência de Gaia. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos conversar sobre essa lua crescente. E a primeira coisa que eu quero fazer nesse vídeo, antes de mergulhar na energia da lua e na reflexão, é definir uma palavra-chave para a energia dessa lua e que pode servir, na verdade, para a lunação de Peixes como um todo. E essa palavra-chave é destino. E eu digo que essa é uma palavra-chave muito importante para a lunação como um todo, porque nós temos os nodos lunares muito ativados nessa lunação. Eu não comentei a respeito deles na lua nova, porque, apesar de eles estarem ativados, eles não estavam ativados com tanta intensidade igual eles estão agora. Então, por isso eu vou mergulhar um pouco mais nessa noção de destino e por que isso é importante, principalmente considerando essa energia pisciana. E os nodos lunares trazem esse conceito de destino de uma forma muito bonita, do meu ponto de vista, porque eles falam, primeiro, sobre o nosso passado, que é o nodo lunar sul,
Então ali nós temos a nossa bagagem, aquilo que nós trazemos de experiência, as vivências que nós tivemos, os aprendizados que foram integrados e que nós trazemos como potência que nos ajuda e nos dá combustível, de uma certa forma, para nós seguirmos no rumo do nosso destino, que é o nó do norte. E ali nós podemos entender a ideia de destino não apenas como uma coisa que é literalmente pré-determinada, que é o destino, uma coisa imposta, mas como nós usamos os nossos recursos internos para nos direcionar para a nossa evolução e para a noção do que é o ápice da nossa vida, que é o que algumas pessoas chamam de propósito, ou então de missão de vida, ou alguma coisa nesse sentido, e que todo mundo busca em maior ou menor grau. Estamos todos aqui na nossa consciência buscando a realização, buscando essa sensação de plenitude, de preenchimento e de sentir que a nossa vida vale a pena. E quanto mais a pessoa está no processo do despertar, já com a consciência um pouco mais expandida, mais consciente é essa busca por esse propósito e a tentativa de manifestação desse propósito, mas mesmo quem ainda está muito na inconsciência, ainda assim, tudo que a pessoa traz de bagagem, de alguma maneira, vai trazer para a vida da pessoa situações, eventos, pessoas, circunstâncias, sinais, que é para a pessoa se direcionar para esse destino de alguma forma, porque todos estamos aqui para evoluir. Então, de alguma maneira, essa evolução e esse desenvolvimento é necessário, por isso que nós estamos aqui na Terra. Então, eu vou me aprofundar um pouco mais nesses conceitos conforme eu for falando, principalmente sobre a Lua, mas essa é uma energia que está muito presente nessa lunação como um todo, e como na Lua Nova as energias dos nodos lunares eram secundárias perto de todas as outras que estavam muito mais fortalecidas, então eu preferi deixar para falar sobre isso na Lua Crescente, principalmente porque agora é um momento de nós já pensarmos em como nós vamos andar com a energia, como nós vamos processar tudo aquilo que já veio de reflexão, não só na última Lua Nova, mas ao longo, principalmente, das últimas 2 lunações. Tanto a lunação de Capricórnio quanto a lunação de Aquário já vieram trazendo alguns movimentos significativos que é para nos direcionar para essa ideia de o que é que eu preciso resolver e que eu trago nessa minha bagagem e que vai ser importante ser processado, ser curado, ser purificado para eu poder caminhar em uma nova direção. Agora nós estamos com o nódo lunar sul em Escorpião e logo logo o nódo lunar sul vai entrar em Libra e o nódo lunar norte, que está em Touro, vai entrar em Áries. E esse é um ano de uma energia de Áries muito forte. Então, esse eixo de Áries e Libra vai estar bastante ativado também. Então, essa energia toda vai ser interessante quando a mudança dos nodos lunares acontecer. É quando eu vou falar mais profundamente sobre a mudança da energia e o porquê que isso é importante. Mas aqui nesse primeiro vídeo eu quero apresentar esses primeiros conceitos, já para nós conseguirmos nos direcionar para essa ideia do que é que precisa ser deixado para trás também para que um novo destino possa se abrir, para que uma nova coisa possa florescer na nossa vida. Então, para facilitar o entendimento de toda a energia e de toda a reflexão que o universo está propondo, eu dividi aqui as energias e os aspectos astrológicos em 4 partes para nós podermos nos situar bem na energia. Então, na primeira parte, eu vou falar sobre a dinâmica da Lua crescente e os aspectos que principalmente o Sol está fazendo tanto para o nódo lunar norte quanto o nódo lunar sul. Depois, na segunda parte, eu vou falar sobre o encontro de Vênus com Júpiter e Quirón. E esse encontro de Júpiter e Quirón eu já abordei principalmente no vídeo da Lua Nova, mas o encontro deles vai durar ainda algumas semanas. Então, esse vai ser um tema recorrente para nós conversarmos um pouquinho. E agora, Vênus entrando ali vai trazer também uma outra tônica, uma outra ideia, uma outra energia que vai ser importante refletir. Depois, na terceira parte, eu vou falar sobre a oposição, que é um aspecto de tensão entre Plutão e Lilith, e particularmente porque eles estão em graus muito críticos, então eu vou explicar isso mais a fundo. E na quarta parte, eu vou falar sobre o encontro de Mercúrio com Saturno em Aquário. Então vamos ter bastante coisa aqui para falar, vamos ter bastante coisas para refletir, e vamos começar agora então pela parte 1, em que eu vou falar sobre a Lua crescente e a dinâmica harmônica que está acontecendo principalmente do Sol com os nodos lunares, tanto o nodo norte quanto o nodo sul. Então aqui,
a primeira coisa importante a ser dita é que nós temos um desafio ao crescimento, porque toda lua crescente traz essa energia. Sempre que nós temos a lua crescente, nós temos um aspecto de tensão entre o Sol e a Lua, que é o que nós chamamos de quadratura. Então, é um aspecto que vai apertando as coisas, porque nós precisamos nos ajustar de alguma forma dentro de uma energia que, quando colocada em comparação uma com a outra, são energias um tanto conflitantes. Então, elas precisam, de alguma forma, cada uma dentro do seu ajuste, aprender a fluir juntas. E nós temos aqui também os aspectos harmônicos do Sol para os nodos lunares, então trazendo algum tipo de revelação a respeito dessas questões de destino que eu já estava comentando na primeira parte do vídeo. Por quê? Quando nós falamos em destino, nós temos uma noção, principalmente por conta de tudo que está jogado no inconsciente coletivo da humanidade, de que existe um motivo para nós estarmos aqui, porque existe uma força superior, existe um deus, uma deusa, sei lá, como você quiser chamar, mas existe esse conceito até religioso de que nós estamos aqui por um motivo, e cada religião vai ter a sua explicação do porquê e que motivo é esse. E então existe essa ideia de que a sua vida só depende de você, porque você tem um livre-arbítrio, porém existe no inconsciente coletivo também essa noção de que nós não temos escolha, de que tem coisas que estão escritas, que fazem parte do que você precisa passar porque Deus quis assim, e aí você não tem poder sobre essas situações. E esse é um ponto bastante complexo e bastante polêmico. Por quê? Eu já fui uma pessoa que acreditei muito no livre-arbítrio e no poder do livre-arbítrio, e eu também já fui uma pessoa que acreditei muito no destino e no poder do destino, e hoje eu tento, na minha consciência, adequar um pouco das duas coisas, porém, inclusive estudando física e física quântica, cada vez mais eu questiono essa questão do livre-arbítrio e de nós entendermos se isso é realmente algo real ou se é uma ideia construída e realmente tudo já está pré-determinado. Não existe como definir uma verdade absoluta com relação a isso. Cada pessoa vai pensar de um jeito, cada pessoa vai defender uma tese, e tá tudo bem, cada pessoa tem direito de pensar da forma que quiser pensar. Mas a minha ideia aqui não é dizer para você o que é uma coisa, o que é outra, o que é o certo e o que é a verdade. Mas é instigar você à reflexão para você começar a entender e processar o seguinte: será que, a partir do momento que você acredita em destino, você abre mão de começar a fazer as coisas por conta própria na sua vida? Você não tem o que fazer, então por que eu vou tentar? Por que eu vou me esforçar? Por que eu vou fazer alguma coisa? Eu já tive uma fase na minha vida também, principalmente na adolescência. Eu passei por um período na minha vida em que eu tinha muito medo da morte. E eu pensava justamente nisso e eu ficava refletindo e pensando, mas então por que eu vou fazer alguma coisa na minha vida se depois eu vou morrer? Se eu tô aqui, uma hora ou outra minha vida vai acabar, então por que eu vou estudar? Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou fazer qualquer coisa na minha vida? Por que eu vou namorar? Por que eu vou encontrar pessoas? Por que eu vou me preocupar com a minha relação com a minha mãe, com meu pai ou qualquer coisa assim? Então, é um pouco complexo de pensar essas coisas assim, e é importante entender primeiro o porquê que isso está aqui, porque nós temos o nó do sul em Escorpião, e o nó do sul é a nossa origem, é de onde nós estamos caminhando. Então, enquanto coletivo, é como se viesse justamente essa energia que me remete um pouco à minha adolescência, de pensar nessas questões da morte. Se nós viemos de algum lugar que nós não sabemos de onde é, que nós não lembramos como é, que nós não sabemos o que é, e nós desde criança somos condicionados a acreditar que a coisa é de um jeito X ou de um jeito Y, porque um líder religioso falou que é assim e porque está escrito num livro que é assim. Então, a partir desse momento, a gente se priva da capacidade de pensar e de elaborar as nossas próprias possibilidades para a vida. Porque alguém está ditando para você o que é que a vida é. E aí, onde é que está o livre-arbítrio no meio disso tudo? Então, para mim, é muito contraditório pensar a própria ideia de religião e a forma como a religião fundamenta as coisas, porque ao mesmo tempo em que a religião, e aqui eu falo do cristianismo principalmente, porque é toda a fundamentação do mundo ocidental. Então, o cristianismo traz essa ideia, essa noção de que nós viemos de algum lugar, que é Deus, ou qualquer coisa assim, essa energia do universo, e aí nós nascemos aqui,
nós passamos por privações, por sofrimentos, porque temos pecados e coisas para resolver, porém nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é nos dado como uma forma de teste para ver se a gente obedece a essa força superior. Então, quer dizer, o livre-arbítrio não serve para nada dentro dessa lógica. Porque se eu usar o meu livre-arbítrio de verdade, então, se eu quiser ir contra essa ideia, aí a gente já tem até um mito de Lúcifer, que foi chutado para fora do céu, do paraíso, e jogado no inferno, tanto que virou essa ideia dele ser o Senhor das Trevas, ou alguma coisa assim, porque ele tinha uma ideia diferente, porque ele pensava diferente do que era aquela força. Então, pera, ele não poderia ter livre-arbítrio? Ele não tinha livre-arbítrio? Ou ele tinha livre-arbítrio? E se ele tinha livre-arbítrio e ele quis usar o livre-arbítrio dele, então por que foi dado o livre-arbítrio para ele depois não poder aproveitar a própria criação, a própria ideia do divino, de como tudo foi elaborado e criado? Percebe como tudo é muito paradoxal dentro dessa história que foi criada, dentro dessa mitologia? E isso é uma mitologia, porque não é uma verdade absoluta. A gente não tem ninguém, absolutamente ninguém, aqui encarnado nesse planeta, tem a certeza absoluta de nada. Da mesma forma que eu posso acreditar numa coisa, você pode acreditar em outra, um líder religioso vai acreditar em outra, e uma pessoa pode acreditar em Deus, uma outra pode acreditar na deusa, uma outra vai acreditar em um monte de deuses, outra pessoa vai acreditar, por exemplo, que tem, sei lá, uma pepita de ouro no meio do universo que foi quem criou tudo. Qualquer uma dessas pessoas pode estar certa. Essa que é a questão. Então, quando nós entramos aqui, agora pensando que nós estamos em uma energia de peixes, processando uma energia pisciana nessa alunação, então, esse não é o momento para tentar encontrar uma verdade, não é o momento para ter uma certeza, mas é o momento para entender esses paradoxos e entender que, da mesma forma que o destino pode ser verdade, o livre-arbítrio também pode ser verdade. E da mesma forma que um presente ou então uma coisa boa pode vir do universo, da mesma forma uma coisa ruim também pode vir do universo. Por quê? Se tudo depende do seu livre-arbítrio e existe um conjunto de regras, se você desrespeitar essas regras, o que vai acontecer com você? Mas e se não existir esse conjunto de regras, mas existe apenas dentro da sua cabeça no momento em que você decide que essas regras existem? Ou no momento em que você decide acreditar em alguém que falou para você que essas regras existem? Isso abre precedente para infinitas reflexões e para infinitos pontos de vista poderem aparecer a partir daqui. Inclusive, na época da minha vida em que eu estudei magia do caos, eu cheguei a ver e ler em alguns fóruns algumas pessoas dizendo que não acreditavam nas leis divinas, não acreditavam em lei do retorno. E que então elas poderiam fazer o que elas quisessem, poderiam até mandar matar alguém através da magia e nunca iriam sofrer por conta disso. Essa era a crença dessa pessoa. E quando você se propõe a pensar de uma forma mais ampla, de uma forma mais aberta, então você precisa também pensar quais são os seus valores e que tipo de senso crítico que você escolhe ter e que define a sua ética e a sua moral aqui nesse planeta. Porque até isso é construído. A nossa ideia de moral, a ideia do que nós temos, do que é o certo, do que é errado, é tudo socialmente construído e vem tudo também a partir de fundamentações religiosas. E a moral varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão achar, por exemplo, que uma mulher que é solteira e que quer ter um filho por inseminação artificial é uma pessoa desviada. Da mesma forma que uma mulher que acredita que ela poder escolher abortar se ela não quiser ter um filho, outras pessoas vão achar isso uma blasfêmia, uma coisa absurda. Da mesma forma que alguém que escolhe se relacionar com alguém do mesmo sexo, vão ter pessoas que vão achar isso uma coisa absurda. E por quê? É pelos valores religiosos e a noção de moral que essas pessoas têm, mas a noção de moral de um não define a verdade do outro. Essa que é a questão que nós temos aqui e que precisa ser entendida pensando nessa energia de amor incondicional e de acolhimento da energia de peixes para nós podermos seguir em frente na vida. Da mesma forma que eu tenho a minha noção de moral, a minha noção de ética e os meus valores, eu olho para essas outras pessoas que têm esses valores diferentes e quem sou eu para julgar? Porque eu não sei qual é a verdade absoluta do universo e eu nem sei se existe uma verdade absoluta do universo. E ninguém sabe se existe, essa é a questão que nós precisamos processar. Se você que está aqui me ouvindo até agora não entender que é você que define os seus valores, é você que escolhe acreditar nas coisas, então você vai viver por valores que são construídos para você. Então, dentro dessa perspectiva, o livre-arbítrio pode ser importante.
Porém, será que esse livre-arbítrio que nós temos a noção da forma como nos é dado é realmente da forma como nos é vendido, da forma como nos é apresentado? Ou será que esse livre-arbítrio funciona dentro de algumas perspectivas e existe alguma outra força, alguma outra mecânica de destino que é diferente, mas que trabalha junto com esse livre-arbítrio? Existem muitas formas de pensar e acreditar com relação a isso. Eu, particularmente, acredito um pouco nas duas coisas por movimentos da minha própria vida. E por coisas que eu vi manifestadas e pelo fato de eu estudar astrologia e eu ver na prática muitas coisas que, por mais que a pessoa use o livre-arbítrio dela para tentar romper, a pessoa não consegue romper porque ela tem um movimento muito mais poderoso que impõe sobre ela um tipo de aprendizado que, enquanto ela não tem, ela não se liberta. Então, pela minha experiência, eu tenho a minha própria crença porque eu tirei as minhas próprias conclusões. Mas porque eu estudei, eu aprendi, eu refleti e eu vim de toda uma história que pôde me proporcionar o questionamento do que estava estabelecido para eu poder tirar novas conclusões. E se a gente não se propõe a esse exercício reflexivo, a gente não sai do aprisionamento que nos é colocado por essa moralidade cristã e por esses valores socialmente construídos que colocam você na caixinha de é isso daqui que você vai viver na sua vida e esse é o seu destino. Isso foi dado para você, mas não porque é uma coisa que você construiu na sua própria energia, mas sim porque você se permitiu que a energia da sociedade te poluísse de alguma forma. Então tem muita coisa pra gente pensar sobre isso. Eu não vou mergulhar mais fundo nessa energia, porque a energia pisciana é bastante confusa e traz muitas coisas paradoxais mesmo. E eu, particularmente, já tô com a minha cabeça dando um nó, enquanto a minha mentora espiritual aqui vai me falando as coisas, porque esse é um tema que me traz muitos questionamentos e eu não tenho respostas para isso. Eu tenho algumas noções, mas eu entendo que as noções que eu tenho hoje podem mudar, assim como as minhas noções do passado já mudaram. Então, por isso que eu digo que eu não estou aqui para te apresentar uma verdade e dizer para você o que é o certo ou o que é uma coisa absoluta. Mas eu estou aqui para apresentar para você que você tem a possibilidade de pensar diferente. E que você pode escolher pensar diferente. Mas para isso você precisa de recurso. Então, onde você vai buscar esses recursos? É na sua própria história e no seu próprio registro espiritual, por assim dizer. É você que já tem dentro de você muito do que te torna capaz de perceber, assimilar e entender o que realmente faz sentido para sua vida. Quais são verdadeiramente os valores e qual é a moral que faz sentido para sua vida. E quando nós pensamos nisso a nível individual, é muito importante lembrar e entender, principalmente porque nós estamos na energia de peixes, que não cabe a nós julgar os outros, não cabe a nós definir a moral do outro pela nossa própria moral, como se o que o outro está fazendo é certo ou errado, porque eu acredito que aquilo não é certo ou que aquilo é errado, etc, etc, etc. Nós temos algumas questões sociais que são leis que precisam ser respeitadas. Nesse sentido, a gente tem, então, todo um conjunto de regras coletivas que precisam ser obedecidas e respeitadas, mas nem todas elas são justas também. Então, dentro de todo esse caldeirão da bruxa aqui, o que já é importante nós começarmos a assimilar é que, assim como as leis humanas também vão mudando, de alguma forma, isso vem porque o conceito do que é certo e errado na perspectiva coletiva também muda. Então, dessa alunação em diante, nós veremos algumas mudanças nesse sentido. Nessa ideia que nós temos de o que é certo e o que é errado. E será que essa lei que existe é porque realmente isso é o melhor para todos? Ou será que isso é porque um grupo pequeno definiu que tinha que ser assim para poder defender valores específicos desse grupo? E se nós formos olhar lá para trás na história, nós vamos acabar chegando principalmente em quem construiu determinadas leis foi justamente o clero e a nobreza para poder dominar a população. E já dominavam através do medo, do pecado, do inferno e tudo mais. Só que conseguiram perpetuar a dominação através de aparatos legais que foram constituídos na sociedade e que garantiram o poder a essas instituições para elas poderem subjugar as pessoas que já viviam na pobreza, na miséria, enquanto essas pessoas estavam ali nessa casta mais favorecida e podendo usufruir de vários benefícios que os outros tinham que trabalhar para bancar. Então, é importante a gente entender que tudo isso que está aqui, eu já inclusive até comecei a falar um pouquinho sobre a energia de Mercúrio com Saturno aqui, porque é tomar consciência sobre essas estruturas da sociedade. E depois eu vou resgatar isso um pouco mais lá na frente, mas
primeiro para essa noção inicial e esse entendimento de destino, o que é certo, o que é errado, o que realmente eu tô aqui para processar, qual é o meu destino, para onde eu vou, será que eu tenho escolha com relação a isso, será que eu não tenho e tudo mais? Qual é a conclusão que você chega disso? Inclusive, se você quiser me contar aqui nos comentários, eu vou adorar saber quais são as suas conclusões, quais são os seus valores nesse sentido, o que é que você consegue absorver de tudo isso que foi dito. Porque aqui não estou para te dar uma conclusão feita, estou aqui para construir isso junto com você. Então convido você a deixar um comentário aqui para mim, tá bom? Agora vamos para a segunda parte do vídeo, em que eu vou falar sobre a energia de Vênus agora se encontrando com Júpiter e Quirón. Eu tinha comentado no vídeo da Lua Nova que essa energia de Júpiter com Quirón vem para trazer principalmente a expansão de processos de cura individuais e que podem também impactar outras pessoas. Aqui eu acredito que principalmente isso vai estar relacionado às nossas relações um pouco mais diretas. Então, sejam as pessoas da família, sejam os amigos, as pessoas mais próximas, por assim dizer. Não estou pensando, por exemplo, no desenvolvimento de uma tecnologia, alguma coisa que vai beneficiar toda a humanidade. Apesar de isso poder acontecer ao longo dos próximos anos, com Plutão em Aquário, o desenvolvimento tecnológico é algo bastante lento e até também todos os protocolos de saúde poderem ser respeitados, até tudo poder, sabe, ser aprovado nos países, etc, tem coisa que demora para acontecer mesmo. Então por isso que são os movimentos dos planetas mais lentos que trazem esses desenvolvimentos que impactam o globo de uma forma geral. Mas aqui, como nós temos Vênus entrando nessa energia, então aquilo que nós podemos oferecer para o mundo à nossa volta, para as pessoas à nossa volta, para os nossos afetos de uma forma geral, vai estar um pouco mais favorecido. Então, aquilo que você tem de bom dentro de você tem muita possibilidade de vir para fora com mais intensidade, e isso é uma coisa muito bacana. Assim como o que as outras pessoas têm de bom para te oferecer, também pode chegar até você de uma forma bem legal. Então, aqui o movimento é bem harmônico, nós temos bem de leve a energia aqui da Lua, fazendo um aspecto harmônico também para esse trio. Então, toda a energia também do afeto que nós temos pelas pessoas, das pessoas que nós gostamos principalmente, e as pessoas que nós temos uma certa intimidade, a ponto de nós também nos abrirmos para essas pessoas entrarem com a energia delas na nossa vida, são essas relações que são as mais possíveis de poderem passar também por alguns processamentos de cura ao longo dessa próxima semana. Então, pode ser que você passe por exemplo, algum tipo de, o que a gente chama de aha moment, que é aquele momento, aquela epifania, aquele momento eureka, de falar assim, nossa, era disso que eu estava precisando dessa pessoa. Era dessa palavra que essa pessoa falou para mim, era dessa gentileza, desse presente que essa pessoa me deu. Então aqui tem uma energia de generosidade muito grande. Então abra seu coração para essa generosidade e para você poder compartilhar também com essas pessoas que você gosta. E aqui também tem uma boa possibilidade de cura de questões, agora pensando no nível individual, de questões envolvendo crenças de escassez. Então coisas que você tem que não estão fluindo, principalmente no sentido financeiro, no sentido do trabalho, coisas que você percebe que você já veio tentando há algum tempo e a coisa não ia para frente, agora tem uma possibilidade de você conseguir algum recurso, conseguir um investimento, conseguir uma ajuda de uma pessoa, uma parceria, alguma coisa pode vir para poder ajudar nesse processamento e ao seu projeto poder ir para frente, alguma coisa poder fluir. Aqui existe um movimento de cura bem interessante nesse sentido. Agora vamos para a parte 3, em que eu vou falar sobre a oposição de Plutão e Lilith. E por que eu vou falar de Plutão e Lilith agora especificamente? Porque essa oposição não é novidade. Na verdade, nas últimas lunações, essa oposição esteve bastante em alta, porque a Lilith estava antes fazendo um movimento por Câncer, e ela passou ali por Plutão, fez várias oposições para Plutão ao longo dos últimos meses, então essa oposição não é novidade. Porém, agora é uma novidade interessante que Plutão está no último grau de Capricórnio. Plutão está a 29 graus de Capricórnio e 27 minutos. E a Lilith está muito pertinho. A oposição é praticamente exata. Então, com Plutão às beiras de entrar em Aquário, agora esse movimento da Lilith ali vai trazer como se fosse um último boom, uma última explosão, alguma coisa nesse sentido,
E eu preciso até tomar cuidado um pouco com as palavras que eu uso quando, quando eu tô falando sobre essas energias, porque na lua cheia da alunação de Aquário, eu falei de terremoto, de chacoalhada e tudo mais, e aí realmente aconteceu um terremoto. E eu tive um sonho recentemente, eu gravo os vídeos com uma certa antecedência, então provavelmente não vai ser tão perto dessa lua quando eu tive o sonho, mas faz sentido para as energias conforme eu vou processando, porque eu tenho uma conexão astral bem forte, então eu sonho com algumas coisas com bastante antecedência. E eu sonhei muito recentemente, inclusive foi um dia antes de eu gravar esse vídeo, e eu sonhei justamente com coisas pegando fogo, explosão e coisas desse tipo. Então, por isso que eu digo que às vezes eu preciso ter um pouco de cuidado, porque pode acontecer alguma coisa no planeta nesse sentido também, principalmente porque é o grau 29. E esse grau é conhecido e é chamado de grau anarético. Esse grau é um grau extremamente crítico, porque ele é o último grau do signo. O que que isso significa? O que que isso representa? Por que que isso é importante? Por ser o último grau de um signo, significa que o planeta que está ali, ele já processou tanta energia naquele signo, que quando ele chega nesse grau, ele já quer, sabe, assim, destruir a porta, sair chutando tudo e falar, cansei, chega, não quero mais. Eu quero ir para a próxima etapa, eu quero ressignificar minha energia, eu quero ir para a próxima, eu quero virar aqui e parar de viver sempre a mesma coisa, entendeu? Então, agora que essa posição está acontecendo no grau 29, então isso é bastante significativo e pode trazer rupturas muito, assim, intensas e coisas que antes você via fluindo, mas que você achava que estava sendo bom, mas não estava, porque você estava com conceitos tortos, equivocados e porque não estava a energia indo para o seu bem maior, mesmo que o seu ego quisesse fazer você acreditar ao contrário. São essas coisas que podem acabar vindo a ruir e também podem acontecer coisas muito surpreendentes no campo da família. Então, aquele segredo que nunca tinha sido revelado, às vezes até de uma pessoa que já morreu, de repente vem e muda tudo e você fala, nossa, não acredito que eu não sabia disso ou que eu nunca tinha percebido isso dessa pessoa, não acredito que isso está acontecendo. Então tem alguma coisa que é como se fosse um fator surpresa que vem para uma cura muito repentina e muito profunda. Isso já aconteceu na minha vida e foi literalmente uma coisa que da noite pro dia, e é difícil acontecer algum processo de cura que é rápido desse jeito, mas para mim aconteceu, que foi nem na verdade da noite pro dia. No momento em que eu tomei consciência de alguma coisa na minha família, literalmente de um minuto para o outro, mudou totalmente a minha energia. E desde então eu fui uma pessoa completamente diferente. E é essa mesma energia que eu tô captando aqui, do que aconteceu comigo. Então por isso que eu digo que pode acontecer alguma coisa bastante surpreendente. E como a energia de Urano, nessa lua ela tá quietinha. Mas na lua nova, ela tava trazendo ali um impacto forte. Por isso que eu digo também que é sempre importante assistir os vídeos das lunações e você acompanhando a energia, para você entender que existe um processamento aqui e a energia da lua nova serve para a lunação inteira. Então, recomendo que você termine de assistir esse vídeo, vá assistir o vídeo da lua nova depois se você não assistiu ainda, para você entender esse fator surpresa de Urano, porque isso tá aqui na energia, mesmo que não esteja diretamente relacionado a essa lua. Mas é isso, tem aqui alguma energia muito intensa, alguma coisa muito forte que vai vir, que é para preparar já para esse ano astrológico que está entrando, que vai acontecer ali no dia 20, 21 de março, e que é quando Plutão também entra em Aquário. Então vai acontecer muita coisa de uma vez nesse próximo equinócio. Então a gente precisa se preparar para isso. Eu já estou falando disso principalmente desde o começo da lunação de Aquário, mas desde a lunação de Capricórnio eu já estava dando alguns alertas. Então vamos nos preparar porque a energia é bem séria e bem forte aqui, que está vindo para dar uma cacetada, uma beliscada, e que está vindo para pôr fim em alguma coisa muito pesada que provavelmente você veio carregando e que não é de hoje. E agora, na parte 4 do vídeo, eu vou falar sobre o encontro de Mercúrio com Saturno. Eu comecei a falar sobre essa energia enquanto eu estava já falando da Lua crescente, quando eu falei sobre as estruturas de dominação da sociedade, quando eu estava falando sobre as ideias também que são colocadas e que vêm principalmente das estruturas religiosas, de como o nosso sistema foi criado. E ali a gente tem toda uma questão organizacional, que tem pessoas que estão em posições de mais destaque, de mais poder, e aí essas pessoas dominam as pessoas que estão mais embaixo ali na cadeia alimentar e tudo mais. Então isso é uma coisa importante para a gente tomar consciência, para a gente não se render a essa dominação
apesar de, em muitos níveis, a gente não ter muito como fugir dela. Então, agora, o que é importante refletir, pensar, entender e processar é que, agora, nessa lua crescente, é o momento de começar a tirar de dentro de nós, agora é esse momento, de tirar essa energia que ficou presa e que se acomodou nesse sistema de dominação, para a gente entender que a gente não merece passar por tanta dominação e por tanta escravidão. Eu chamo o que nós vivemos na sociedade, nos nossos sistemas como um todo, principalmente nas dinâmicas de trabalho, e principalmente para quem trabalha com redes sociais, igual é o meu caso, existe toda uma dominação que essas empresas que dominam o mercado fazem com os produtores de conteúdo, da mesma forma que existem pessoas que exploram com trabalho escravo as pessoas que estão, às vezes, trancadas em galpões, seja na China, na Índia, em qualquer outra parte do mundo. Isso acontece no nosso planeta e algumas dessas escravidões, quando são descobertas, e algumas não são nem entre aspas, né? Apesar de eu ter feito esse movimento, algumas são literais mesmo, né? Porque alguns são assalariados que ganham muito pouco, então é um regime de semi-escravidão, mas tem uns que são escravidão real. E então, o que acontece? Quando isso é descoberto, nossa, um grande choque e tudo mais. Só que, porque nós não estamos falando da escravização que acontece pelas mídias sociais, para as pessoas que querem ter os seus negócios na internet. Nós temos que produzir conteúdo de graça, é o nosso tempo, a nossa energia, a nossa dedicação, são os nossos recurso de celular, de computador, programa de edição de vídeo que às vezes tem que pagar, tem que fazer alguma coisa, tem que pagar uma mensalidade, às vezes por algum programa de imagem, tipo um Photoshop, um Adobe Illustrator, alguma coisa assim. Você tem que pagar curso, às vezes, para você aprender o que você não encontra gratuitamente. Tem gente que prefere investir em curso porque tem uma capacitação mais formal. E aí, tudo isso, a gente precisa tirar da nossa própria energia e as empresas não pagam nada, principalmente no começo. Não pagam nem um centavo. Somos nós, os produtores de conteúdo, que pagamos a internet, que pagamos tudo o que diz respeito à produção. Aqui no meu caso, por exemplo, luz, cenário, vela, tudo o que eu uso, os oráculos que eu uso, o meu computador, a minha impressora, para imprimir os mapas, para fazer as coisas. Ninguém me paga um centavo por isso. Eu tenho que tirar isso do meu bolso. E o retorno depende do alcance dessas plataformas, que no começo não te divulgam para absolutamente ninguém. Então, por que isso não está sendo questionado e por que ainda não existem leis de regulamentação do trabalho digital, por exemplo? Então tem muita coisa que precisa ser desenvolvida e que ainda precisa evoluir no sentido de leis, porque lá no começo eu estava falando também sobre a injustiça nos sistemas que são construídos, nas leis que são construídas, porque elas servem para beneficiar uma faixa ali, né, uma casta da sociedade, enquanto outras pessoas trabalham e se matam de trabalhar para poder dar dinheiro para essas pessoas, porque você que está aqui assistindo esse vídeo, com certeza, você assistiu algum anúncio aqui na plataforma do YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, e cada vez que você vê um anúncio, alguém que é essa empresa ganha dinheiro. E a pessoa que produziu o conteúdo não ganha, na maioria das vezes. Ou então, se ganha, ganha muito pouco comparativamente. Então, tem alguma coisa muito errada na nossa forma de usar a tecnologia, na nossa forma de trabalhar também as nossas relações sociais, as nossas relações de trabalho, e tudo isso, uma hora ou outra, vai ter que mudar. Então, a energia aqui de Mercúrio com o Saturno está vindo realmente como essa prévia para a energia de Saturno em Peixes, porque nós estamos na energia pisciana como um todo, e a Lua Nova aconteceu junto com o Saturno. Então, nós estamos já tendo essa prévia de Saturno em Peixes que vai também dissolver estruturas que estão fundamentadas em ideias atrasadas, que estão fundamentadas em ideias que beneficiam poucas pessoas, que são os pequenos, né? Que na verdade são os gigantes, que são as pessoas que 1% da população mundial, que detém 99% da riqueza. Então, como que essa estrutura tem condição de se sustentar a longo prazo? Não tem condições. Então, tudo isso precisa vir para a consciência, nós precisamos ter esses insights para começar a entender que nós precisamos começar a nos movimentar, por isso a Lua Crescente está trazendo essa primeira reflexão aqui, de tirar de dentro essa frustração e começar a demandar as coisas. Porque se nós não demandamos mais direitos dos empregadores, das pessoas que realmente são quem paga e tudo mais,
se não exigirmos dos governantes, dos sistemas de governo como um todo, se não exigirmos de, enfim, todas as estruturas de poder que nós temos já estabelecidas, nada vai mudar. Porque enquanto as coisas estão acomodadas para quem já tem poder e as pessoas que estão embaixo não se revoltam, não se rebelam contra isso, e a energia de Aquário é essa energia rebelde, é essa energia que pede a revolução das coisas, então se quem é pequeno, que está na base da pirâmide, não se rebela contra o que está acontecendo lá em cima, nada muda. E esses momentos são bastante complexos. Então eu nem vou ir mais além dessa reflexão, porque acredito que já foi o suficiente para entender que tem muita coisa errada. E todas essas coisas agora precisam caminhar para ser processadas. E elas vão ser processadas. Por bem ou por mal, elas vão ser processadas. Porque chegou o momento disso. Então vamos nos preparar para esse momento que está chegando, principalmente do próximo ano astrológico. Vamos entender já que será um ano de altíssimas emoções e vamos começar nessa preparação psicológica, aproveitando as energias de peixes para buscar muita conexão espiritual, buscar muito proteção espiritual também, para nós podermos caminhar e seguir na frente dessa energia, para nós sincronizando com toda essa energia do cosmos e todos esses convites de aprendizado, para que a partir disso seja possível, pelo menos, se a mudança lá do lado de fora não acontece, que pelo menos dentro nós possamos sentir que nós temos um pouco mais de ar para respirar, que nós temos mais espaço para viver e para realmente seguir no rumo do nosso destino. Porque muitas vezes nós temos uma ideia de propósito, nós temos uma ideia, uma noção, um conceito, uma concepção e até mesmo um chamado que nos pede para seguir numa determinada direção, mas onde estão os recursos do lado de fora para nos ajudar a fazer isso? Muitas vezes não tem, não há, não são oferecidos. E aí nós caímos naquele discurso também, que é inclusive do próprio mundo holístico, esotérico, espiritual, que é: você é responsável. Por conta dos seus karmas você não consegue seguir em frente. Tudo é você precisa resolver, são as suas crenças limitantes. Sim, isso por um lado é verdade. Mas, e a estrutura social? Para poder contribuir para o nosso processo pessoal, vai mudar quando? Até quando nós vamos ficar colocando nas costas do indivíduo a responsabilidade por mudanças, a responsabilidade por fazer as evoluções, a responsabilidade por mudar a própria vida, mudar a própria energia, para você enriquecer, para você isso, para você aquilo, sendo que existe toda uma estrutura construída que está aqui para nos oprimir. Enquanto essa estrutura não mudar também, vai ter muita coisa que vai demorar muito para ser alcançada no nível individual. E sem essa estrutura mudar, por mais que individualmente alguém consiga se desprender disso, consiga romper com a Matrix, igual muita gente fala, por mais que isso seja possível, por mais que realmente a nível individual, para quem busca, isso seja algo palpável, seja algo realizável, de que adianta você se desprender individualmente enquanto bilhões estão sofrendo na dominação do sistema? Para quem despertou, não basta simplesmente usufruir dos louros da sua vitória. Você tem uma responsabilidade social também. Todos nós temos. Então, essa é a reflexão e é sobre isso que nós precisamos pensar quando nós estamos na energia de peixes. É a integração total com o todo e todos os seres. Como esse mundo pode ser bom para todos os seres que aqui estão, nessa nossa querida e amada Terra, esse nosso querido e amado planeta. Não estamos aqui para viver apenas a perspectiva individual. Então, essa é a reflexão e esse é o convite dessa lua crescente para você. Então, essa foi a leitura astrológica dessa lua. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Se foi esse o caso mesmo, eu peço por gentileza que você interaja com o vídeo, deixe uma curtida, um comentário, compartilhe com alguém, porque isso é muito importante para eu poder continuar fazendo o meu trabalho aqui e desejo muito mesmo que você possa usar todo esse conhecimento que foi trazido aqui para você poder melhorar a sua vida, para você expandir a sua luz e também a sua consciência, para você poder manifestar aquilo de melhor e mais elevado que você tem dentro de você, para que você possa realmente ser o melhor que você pode ser e viver aquilo de melhor que o universo tem à sua disposição. Gratidão a você por você ter ficado aqui comigo, por você ter assistido esse vídeo, e eu vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.